Como vai? Tudo bem? Mais uma aula de física para você. Meu nome é Ulisses, estamos na aula 5, movimento circular. E hoje, como introdução da nossa aula, eu quero te mostrar essa figura aqui, que é um brinquedo de um parque de diversão que vai caracterizar a nossa aula, né? Uma montanha gigante em que as pessoas ali adentram esse carrinho e ao fazer esse movimento, ela está fazendo um movimento circular. Existem algumas características do movimento circular. O próprio nome de movimento circular transmite para nós que é justamente um movimento em que existe uma curva, ou existe um movimento de um círculo, correto? E esse movimento aqui caracteriza um movimento circular, ok? Agora, o que vem a ser movimento circular? Movimento circular, dizemos que um móvel realiza um movimento circular uniforme quando a sua trajetória é circular e a velocidade é sempre constante, positiva e diferente de zero. Ponto 2. Sim, neste capítulo estudaremos as relações do movimento circular, suas implicações, tais como frequência, período, velocidade, aceleração, bem como suas projeções na trajetória. Eu quero relembrar aqui alguns conceitos que nós percebemos lá no movimento vamos dizer assim, movimento retilíneo, na cinemática. Vamos lá para o quadro? Vem para cá. Lá na cinemática, nós conceituamos o seguinte, que velocidade, essa velocidade que nós vimos aqui, era a razão de ΔS sobre ΔT, correto? Ou seja, eu tenho um deslocamento em função do tempo. Essa velocidade, que é esse Vzinho aqui, ó, é a minha velocidade escalar, ou seja, é do movimento retilíneo. Quando eu tenho um movimento retilíneo e eu tenho um deslocamento, nós vimos lá que aqui, ó, espaço inicial, aqui é o espaço final. Então o que acontece? Nesse deslocamento aqui, ó, eu vou ter uma velocidade. ΔS, em função de ΔT, eu tenho essa velocidade. Consequentemente também, nós conceituamos lá de aceleração o quê? A variação da velocidade sobre a variação do tempo. Estou retomando aulas passadas. Esse conceito de velocidade e de aceleração, nós vamos chamar aqui no movimento circular de velocidade tangencial e de aceleração também tangencial. Por quê? Agora, no movimento circular, nós vamos ver que algumas projeções vai nos fornecer outros tipos de velocidade, chamada velocidade angular, a aceleração centrípeta. Nós vamos ter outras definições. Vai existir aqui a velocidade tangencial, que é o V, mas também vai existir, por exemplo, a aceleração centrípeta. Compreende? Vai existir a velocidade angular. Compreende? Então, quando, ao decorrer dessa aula, nós formos falando, né, nessas definições, eu vou estar te relembrando dos conceitos passados. O primeiro conceito que nós temos que trazer para você, então, é agora sobre a velocidade angular. Vamos lá para a TV? Olha aqui. Aqui nós temos, então, né, uma roda gigante em que esse ponto aqui, vamos ver aqui esse ponto, se eu marcar esse ponto, marcar esse carrinho vai dar uma volta em torno, né, dessa circunferência aqui, correto? Ok? Agora, vejamos bem, a velocidade angular, qual que é a definição para ela? A velocidade adquirida no movimento circular, denominamos de velocidade angular, expressa em radiano por segundo e obtida através da fórmula. Você pode perceber aqui, nós temos um W, nós temos um delta θ e um delta t. Aqui na TV, você pode buscar as definições aqui para W, para θ e para delta t.
Alguns livros traz Δθ, outros livros traz ΔΦ. Eu deixei aqui justamente essa diferença para que quando você for estudar, né, você vai buscar aí nos livros algumas definições diferentes, você já tem todas elas aqui na TV. Agora para W, velocidade angular, tá ok? O que significa ΔΦ? É o ângulo descrito ou percorrido em radianos, indicado por rad. Nós vamos ver que lá na matemática, né, o ângulo pode ser descrito em 30 graus ou pode também ser descrito em radianos. Vamos usar aqui, né, o ângulo, a convergência para radianos. ΔT é o tempo gasto para que um determinado ponto. Vamos voltar aqui na nossa figura. Nós temos uma figura que se eu marcar esse carrinho dando um quarto de uma volta, ele vai sair daqui e ir para esse ponto. Então ele percorreu quanto aqui? Ele percorreu 45 graus e vamos supor que em 2 segundos. 45 graus nós vamos transformar em radiano. Por exemplo, 180 graus é π radiano. 90 graus, π sobre 2 radiano. Compreende? Cada ângulo corresponde, né, um grau em uma correspondência em radiano, tá ok? Então, nós definimos que velocidade angular é a variação do ângulo sobre variação do tempo. Vamos lá para o quadro explicar isso melhor? Olha só. Aqui eu vou desenhar no quadro, então, um círculo. Esse círculo possui um raio, tá? Ok? Na verdade, como ele não está preenchido, é uma circunferência, né? O círculo quando nós temos um preenchimento todo. Isso aqui, essa circunferência aqui está representando uma roda, está representando justamente uma roda gigante, está representando todo tipo de movimento circular possível. Você pode também amarrar um peso em um barbante, estar movimentando circularmente, também é movimento circular, tá? Então nós vamos pegar esse ponto inicial e vamos chamar ele, por exemplo, de θφ, ou seja, o ângulo inicial. Então o que acontece? Ele vai sair daqui e vai chegar até aqui. Ó, θ final. Compreende? Lá no movimento escalar, por isso que eu estou te relembrando aqui, ó. Lá no movimento escalar, nós representávamos o S0 e S final. Espaço inicial, espaço final. Agora aqui não, aqui é um ângulo. Compreende? É um deslocamento angular. Não um deslocamento, aqui ó, um deslocamento retilíneo, um deslocamento escalar. Aqui nós temos um deslocamento angular. Ah, nós também temos um deslocamento escalar aqui. Que se você for caminhar numa praça, você vai estar percorrendo uma certa distância em metros, mas também vai estar percorrendo um ângulo em relação ao centro dessa praça. Então nós temos um deslocamento angular e um deslocamento escalar. Está percebendo a diferença? Parabéns. Vamos continuar então. Então, na fórmula de velocidade angular, eu vou pegar esse deslocamento em função de um ΔT. Então eu vou chamar velocidade angular de W, a variação de um certo ângulo sobre um certo tempo. Dá um exemplo aqui. Em radiano, se você for pegar em radiano, justamente meia volta, você vai ter π sobre 2. Radiano. Vamos supor que você percorreu isto aqui em 2 segundos. Qual que seria então a sua velocidade angular? Δθ, ou seja, o ΔΦ também, nós podemos usar outra letra para representar o ângulo. Nós temos aqui π sobre 2 dividido por 2. Como fazer essa continha? Você repete o primeiro e vai inverter o segundo. Não é isso? 2 vezes 2 dá 4. Então você vai ter π, deixa eu apagar aqui, π sobre 4 radiano por segundo. Então essa aqui seria a sua velocidade. E do mesmo modo nós vimos que lá no movimento retilíneo tinha um movimento cuja a velocidade escalar era constante, a velocidade linear era constante,
Velocidade constante, movimento é uniforme. Nós cantamos aquela musiquinha. Movimento uniforme, velocidade é constante. Quando a velocidade angular é constante, nós vamos denominar então movimento circular uniforme. Por isso que nos livros, você vai ver algumas siglas assim. Vou explicar isso para você. Legal, ó. Movimento circular uniforme. MCU. Alguns livros vai trazer MCU e outra MCV. Movimento circular variável. Compreende? Então, no movimento, qual que é a característica do movimento circular uniforme? Velocidade angular é constante. Compreende? Consequentemente, a aceleração tangencial vai ser também de modo igual a zero. Compreende? Então, algumas características nós vamos construindo aqui. A primeira é, qual que é a primeira definição? Velocidade angular no movimento circular uniforme é constante. E a definição é variação do ângulo sobre variação do tempo. Você deve guardar isso aqui, tá ok? Agora vamos aproveitar o quadro aqui e vamos definir período e frequência. Vamos fazer novamente